Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Amados, no dia 2 de fevereiro, nós demos início a uma série de mensagens sobre santidade. Hoje pela manhã, nós falamos sobre o tema santidade como o encontro com o outro. No dia 2, nós falamos do tema Deus é Santo. E naquela mensagem eu fiquei de responder uma pergunta. Eu vou revisar com vocês um pouco para trazer à memória o que eu havia dito. E esta mensagem visa responder à pergunta que ficou levantada naquele culto do dia 2 de fevereiro. O tema de nossa mensagem desta noite é Vivendo a Santidade. Bom, como eu disse, então eu vou trazer aqui à nossa memória os versículos que foram a base para tratarmos deste assunto, santidade, que nós iniciamos no dia 2 de fevereiro. Então eu quero lembrá-los a partir do versículo de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. Você pode acompanhar pela tela. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la, fique à vontade. Levítico, capítulo 19, verso 1 e 2. Está escrito: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Vimos, naquela oportunidade, que estes dois versos nos apresentam duas verdades claramente expostas no versículo 2. A primeira verdade, Deus é santo. E nós falamos então sobre esta verdade no encontro do culto do dia 2 de fevereiro. A segunda verdade, a vontade de Deus é que sejamos santos também. E mostramos naquela ocasião que esta segunda verdade, este desejo de Deus, de que eu e você sejamos também santos, foi descrita e relatada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro reafirma estas palavras ao escrever o seguinte: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Bom, diante dessas duas verdades, Deus é santo e que Deus deseja que sejamos santos, nós levantamos naquela ocasião duas perguntas. O que significa dizer que Deus é santo? E no dia 2 de fevereiro, a mensagem visava responder esta pergunta. E a segunda pergunta: o que Deus espera de nós ao nos chamar à santidade? E hoje, então, é sobre esta segunda pergunta que nós vamos trabalhar. E eu creio que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Então, mais uma vez eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Pai eterno e poderoso, estamos novamente diante a Tua palavra. E mais uma vez eu clamo ao Senhor: diminua eu, que cresça o Senhor. Que meus lábios, que a minha boca possa proferir tão somente aquilo que vem do Teu coração. Porque cada vida que aqui veio, vieram aqui com a intenção de ouvir a Tua voz, Senhor. Não a minha voz, não a voz de um homem. E é por isso que eu quero me esconder debaixo das Tuas asas e oro para que o Teu Espírito possa falar a cada coração que aqui está, Senhor. Que o Senhor se mova nesta igreja livremente para realizar aquilo que é o Teu desejo. No nome de Jesus. Amém. Bom, então, o que Deus espera de nós ao nos chamar à santidade? Sabemos e aprendemos
que o conceito santo significa ser separado. Aprendemos também que a palavra santo, ela trata primeiramente de uma posição relacional e não moral. Ao nos ordenar para sermos santos, como Ele, primeiramente Deus está tratando de uma posição e uma questão relacional, uma questão do nosso relacionamento com o pecado. Ele nos tirou espiritualmente do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele nos libertou do domínio do pecado. Ele nos levou para a sua presença em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que este era o projeto de Deus para nós em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E eu quero ler então com vocês Efésios capítulo 1, versículo 4. Veja só, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O desejo de Deus se torna então uma realidade, como nós podemos ver nas palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta à igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, nos apresenta essa realidade, este projeto de Deus consumado na pessoa de Cristo Jesus. Ele escreve e diz assim: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, Paulo introduz a sua carta aos irmãos de Coríntios, por sua posição relacional com o pecado, aos santificados em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo àquela igreja é: eu estou escrevendo aos separados em Cristo Jesus, aqueles que foram separados do pecado em Cristo Jesus. Assim como Deus é santo, não possui relação alguma com o pecado, não se associa de forma alguma com o pecado, também nós, em Cristo Jesus, fomos então transportados para essa mesma relação diante do pecado. Não temos mais associação nenhuma com o pecado, e nem com as consequências do pecado, porque em Cristo vencemos o pecado, em Cristo vencemos a morte, e esta vitória, que a Bíblia diz, o último inimigo, a ser derrotado é a morte, se cumprirá no tempo da ressurreição. Não somos mais escravos do pecado, somos santos em Cristo Jesus. Essa santificação nos foi imputada, ela nos foi dada pela graça de Deus, não foi conquistada por nós, ela não tem nada a ver com o que você fez ou faz. As boas obras não nos santificam, assim como elas não produzem salvação para nós. Os santos, preste atenção, os santos, estes que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, se gloriam, não em sua santidade, mas na cruz de Cristo, pois o mais santo dos santos nunca é algo mais do que um pecador justificado. Essa santificação, ela ocorreu em nossas vidas quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. A justificação que o tornou santo, que me tornou santo, aconteceu quando Cristo na cruz derramou seu sangue por nós. E não importa o que você já fez na sua vida, não importa quem você era, qual pecado cometeu, porque na cruz, Cristo
pagou o preço de todos os nossos pecados. Cristo liquidou, acabou com a dívida que pesava sobre nós, de tal forma que você hoje é, aos olhos de Deus, santo em Cristo Jesus. A este estado de santidade que Cristo imputou, colocou sobre você, que a teologia chama de santidade posicional. Esta é a posição que nós nos encontramos por causa de Cristo, nos encontramos santos. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ele lança uma pergunta, e ele já diz a resposta: não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ninguém que vive em pecado, ninguém que vive em qualquer tipo de pecado, porque essa aqui é uma lista pequena, mas se você vai andando na Bíblia, eles vão fazer mais listas por aí. Ninguém que vive no pecado herdará o reino de Deus. Mas aí Paulo diz no verso 11, assim foram alguns de vocês. Assim foram. Muitos de nós vivíamos nesses enganos, vivíamos no pecado, mas quando encontramos Cristo, uma nova vida se inicia em nós, e é por isso que ele diz, assim foram alguns de vocês, porque quando você crê em Cristo, e no sacrifício que Cristo fez por você naquela cruz, imediatamente, você recebe, você se torna santo, por aquilo que Cristo fez na cruz por você. E é por isso que o apóstolo continua, então ele diz, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então não importa o pecado que você cometeu, de onde você veio, o que ele está dizendo é que quando você crê, você se arrepende disso, você reconhece que Cristo é o Senhor e Salvador, você aceita a obra que Cristo fez na cruz por você, o perdão, o preço que ele pagou pelo seu pecado, pelo meu, pelos nossos pecados, você então é lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo foi o preço pago para que eu e você nos tornássemos santos, fôssemos colocados nesta posição diante de Deus como santo. E é por isso que o apóstolo inicia a sua carta dizendo, aos santos da igreja de Deus. Eu vou tentar exemplificar esta verdade, e eu vou usar a figura do casamento para mostrar o que significa essa realidade da santidade, onde Deus nos lava e Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, nos tira do domínio do pecado, para vivermos sobre a justiça dEle. Minha mulher, essa morena bonita que vocês conhecem aqui, a Silvana, a minha mulher, ela foi separada para mim. O corpo dela me pertence. A Bíblia diz isso. Isso significa dizer que no dia 3 de janeiro de 98, isso? Oh, que medo, hein? Tive que pensar um pouquinho. No dia 3 de janeiro de 1998, eu e a Silvana estávamos diante do pastor Eduardo Godoy, que vocês conheceram, que celebrou o nosso casamento. E naquele dia, nós fizemos um voto um para o outro, um compromisso, uma aliança, aonde nos declaramos viver a partir daquela data
sendo marido e mulher, nos declaramos viver exclusivamente agora um para o outro. Isso é santidade, é você se separar e ser agora exclusivo para aquela pessoa. Deus nos tira do pecado, Deus nos tira dessa situação e nos transporta para o seu reino e diz: agora vocês são propriedade exclusiva minha, santos. Assim é a nossa relação. Fomos então, nesse dia, santificados um para o outro. A Silvana foi santificada para mim, eu fui santificado para a Silvana. Eu fui separado exclusivamente para ela. Pertenço a ela, a Bíblia diz, o meu corpo pertence a ela pertence a mim. Nos tornamos um desta forma. Ela não pode se entregar a partir daquele compromisso a nenhum outro homem. Assim também eu não posso me entregar a partir daquele a nenhuma outra mulher. Porque agora eu sou exclusivo, santo para ela e ela para mim. O mesmo aconteceu conosco, na nossa relação com Deus. Ele nos tornou santos, fomos santificados em Cristo para vivermos em comunhão plena com Ele. Agora preste atenção. Essa é a resposta para a pergunta que nós levantamos. O que Deus espera de nós ao nos chamar para sermos santos? Essa é a resposta. Ele espera viver eternamente em uma comunhão plena conosco. Por isso, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já havia nos chamado para ser santo em Cristo Jesus, para vivermos por meio de Cristo a unidade, uma comunhão plena e perfeita com Ele. Deus não quer apenas andar no meio dos pecadores, Ele deseja compartilhar de sua vida conosco. Ele deseja que sejamos um com Ele. Ele deseja que nos assentemos no seu trono com Ele. E é por isso que Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Não podemos viver essa relação de comunhão plena com Deus se não nos separarmos para Ele por meio de Jesus. Somos chamados a vivermos essa relação plena de comunhão com Deus hoje. Não é só para o tempo eterno, é para viver essa relação de comunhão plena hoje, aqui, agora. E dessa forma, a santidade, ela deixa de ser apenas posicional, apenas uma relação nossa com o pecado, e ela passa sim a ser uma santidade condicional, que dirige nossa vida moral e ética, porque precisamos vivê-la a partir do hoje, do já, do aqui e do agora. Portanto, somos chamados à santidade. E aí eu volto ao início, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a palavra do apóstolo Paulo, de saudação à igreja de Corinto. Diz a igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo Jesus. E agora veja que interessante: e chamados para ser santos. É interessante isso. Quando eu li, eu fiquei pensando, mas Paulo já está chamando eles de santo, está dizendo que eles são santos, mas ao mesmo tempo está chamando eles para serem santos, né? Aí você pode até pensar, mas será que Paulo se equivocou? Se eles já estão numa posição de santo, por que Paulo está chamando para que eles vivam a santidade, chamados para ser santos? Não, Paulo não se equivocou. Ele faz isso porque primeiro ele aponta a posição que esta igreja está. Vocês são santos porque Cristo santificou. Mas também ele aponta a condição que esta igreja deve viver. Uma vez que vocês são santos, agora vocês precisam sim viver a santidade, são chamados para isso. Precisa dar continuidade ao que Cristo já fez na vida de vocês. Então eu vou voltar de novo à ilustração do casamento. No dia do meu casamento, a minha esposa foi santificada para mim, e eu para ela. A partir daquele dia, 3 de janeiro de 1998, a partir desse dia, a Silvana, ela foi santificada não só no dia 3 de janeiro, mas a partir daquele dia ela precisa todos os dias de sua vida, até hoje, amanhã, e assim será, até que a morte
nos separe, viver esta santidade, viver para mim exclusivamente. Assim também eu para com ela. Eu vou viver essa santidade, vou ser para ela até que a morte nos separe. Isto é, nós fomos santificados naquele dia, no altar fizemos essa aliança, mas agora nós continuamos tendo que viver esta vida santa. Um cuidando do outro. Esta é a vontade de Deus. E eu quero convidar você então a ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 comigo, do verso 3 ao 7. Assim como no casamento eu preciso permanecer fiel ao voto que eu fiz a Silvana e me manter em santidade, essa relação também vale na minha vida e no meu andar com Deus. Diz o texto: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Veja, a palavra grega lá, porneia, que está prostituição, Deus nos chama para a santificação, que nós precisamos nos abster de prostituição. A palavra porneia, prostituição, ela se refere a todo tipo de pecado sexual. Fornicação, adultério, tudo que está relacionado a essa imoralidade. O que Deus deseja é que nós vivamos em santificação. E não importa se você é casado, mas você tem que aprender a possuir o seu próprio corpo, a dominar os seus desejos. É isso que está dizendo o texto. Você precisa ter domínio próprio, tá? E viver dessa forma em santificação. O cristão tem que aprender, tem que dominar as suas paixões. Você que é cristão não pode viver sendo levado desenfreadamente pelas paixões. Você não pode ser dominado mais pela carne. E é isso que ele está dizendo quando ele diz para você cuidar do seu corpo, que é vaso de Deus. Em 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, enquanto aqui vivemos, enquanto estamos nesse vaso de barro, enquanto estamos neste corpo, nós precisamos dominar as paixões, nós precisamos dominar os desejos do nosso corpo e glorificar a Deus por meio do nosso corpo. O corpo deve ser usado em santificação e honra. O corpo é para o Senhor e não para a imoralidade. O nosso corpo deve ser palco para a santidade e não para a obscenidade. O nosso corpo precisa ser honrado para Deus e não mercadoria para uma sexualidade inflamada. Em Efésios capítulo 4, verso 1 diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E talvez você se pergunte, qual a vocação que nós recebemos? E a resposta está no texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa é a nossa vocação. Tirado das trevas, para sermos transportados ao reino de Deus, ao reino da luz, para vivermos agora em santidade para Ele, irrepreensíveis em sua presença em Cristo Jesus. Portanto, eu quero apresentar para vocês e fechar esta mensagem com vocês, a partir das palavras do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, verso 25 até o verso 32. Eu quero ler com muita calma,
Porque Paulo aqui está mostrando para nós como devemos viver em santidade. Este viver em santidade como igreja, este viver em santidade como unidade, como corpo de Cristo. Diz assim: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Faça isso ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele está falando para pessoas seladas com o Espírito. Ele está falando para cristãos. Não mentir, é interessante, né? Tem que ficar falando para o crente: não minta, não roube, trabalhe, faça. E ele continua: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Somos chamados, através deste texto, a vivermos a santidade. E santidade, de acordo com este texto, não tem nada a ver com separação e distanciamento das pessoas, mas tem a ver como você trata as pessoas. Não é fugindo, eu vou me esconder numa montanha e vou ser santo, não é isso. Eu vou ser santo com meu irmão numa relação de vida com ele. Ser separado para Deus é ser um instrumento de seu amor. A santidade se vive nos relacionamentos. Deus deseja que você viva relacionamentos santos em todas as dimensões da sua vida. O seu modo de se relacionar com o mundo que te cerca deve projetar a santidade do Deus que você serve. A maneira com que você se relaciona com as pessoas ao seu redor, com o mundo que te cerca, tem que projetar o Deus vivo, o Deus que você serve. Se você serve o Deus de Israel, o Deus da luz, o Deus a quem Cristo Jesus chama de Pai, você tem que projetar a imagem desse Deus, as obras desse Deus, os valores e princípios desse Deus. Portanto, você precisa viver a santidade com o próximo. E é isso que nos ensina o verso 25 e 32. Não minta, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. Está falando do relacionamento com o seu próximo. Verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo. Perdoe. Mas ele também está falando que você precisa se relacionar em santidade com o mundo espiritual. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não volte para aquele local da onde eu os retirei. Não deem lugar ao diabo. Ele também trata da questão profissional. Você precisa lidar com o mundo numa relação profissional santa. E aí então ele nos aponta algumas coisas no verso 28. O que furtava, não furte. Antes, trabalhe. Faça algo de útil com as mãos. Santidade na sua relação profissional. Santidade no tratar consigo mesmo, com suas emoções, com a sua psique, com a sua alma. Veja só, ele fala disso quando ele toca aí no versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade.
Lide com as suas emoções com santidade. Deus deseja que você viva hoje. Hoje. Não é amanhã, hoje. Em meio ao caos deste mundo. Como se você já estivesse no céu. Deus espera que você se comporte diante as pessoas, diante as relações que você tem neste mundo, como se você já estivesse nos céus. Quando isso não for possível, perdoe quem te ferir e peça perdão a quem você feriu, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando. Então eu quero lançar para você 2 perguntas para refletir. Primeira, você já se apropriou pela fé da santidade oferecida por Cristo Jesus? Se você está aqui nesta noite, se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, se você ainda não creu, não assumiu esse compromisso de fé com Cristo Jesus, você precisa fazer isso, porque é só quando você se render a Cristo, você crer na obra que Ele fez naquela cruz por você, reconhecer o senhorio dEle, é que você então tomará posse da obra que Ele realizou na cruz de santificação. A vontade de Deus é que você seja assim, encontrada santa, e que você tenha uma vida separada do pecado. Mas nós não podemos conquistar isso por nossos méritos, por nossos esforços. Você precisa dar um passo de fé e receber isso pela graça de Cristo Jesus. A segunda pergunta que eu quero deixar a reflexão, e agora voltado àqueles que já assumiram esse compromisso de fé. A sua vida é santa aos olhos de Deus? Você tem se mantido fiel no seu compromisso e no voto que você fez a Cristo Jesus quando você entregou a sua vida a Ele? A sua vida é santa aos olhos dos homens? As pessoas que olham para você testemunham de que você tem uma vida santa? Você tem vivido de forma que a santidade de Deus seja conhecida através de você? Você tem optado por uma vida santa, distante de tudo que é mal, imoral? Feche os teus olhos. Essa é a resposta que você precisa dar a Deus. Deus eterno, nós somos gratos mais uma vez por nos depararmos com a Tua palavra e continuamos aqui clamando e orando para que nos dê graça e força para que possamos viver a santidade que o Senhor imputou, que o Senhor colocou sobre nós, que nós queremos dar, Senhor, sim, avanço e continuidade numa vida que dignifique e que honre o Teu nome, porque sabemos que este é o Teu projeto, que mesmo antes da criação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido em Cristo para que assim vivêssemos em santidade, irrepreensíveis na Tua presença, e nós queremos viver isso a partir do hoje, do já e do agora, Senhor. Nós queremos caminhar neste mundo em meio às tantas dificuldades, as trevas, a corrupção, a maldade no mundo, mas nós queremos caminhar em santidade, não sermos tomados, Senhor, pelo modelo e por aquilo que o mundo quer nos ditar, mas nós queremos viver tudo o que nos foi dito, longe da imoralidade, longe do pecado, longe da ira, longe da gritaria, longe, Senhor, de tudo que é desagradável ao Senhor, das calúnias, dessa paixão desenfreada. Não queremos prejudicar nossos irmãos, não queremos ferir aqueles que são, Senhor, nossos semelhantes, não queremos que de nossa boca saia a palavra torpe, não queremos, Senhor, carregar em nossos corações amargura. Por isso sim, tomamos decisões diárias de perdoar aqueles que nos ofenderam, mas também não queremos provocar amargura no outro, não queremos, Senhor, caminhar na ira, na gritaria, não queremos dar lugar ao diabo em nossas vidas, porque o nosso viver é para Ti, Senhor, somente para Ti. É assim que queremos viver. E pedimos que Teu Espírito nos conduza nesse processo, Deus.
nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.